Lá. Então, boa noite, né? Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje é a nona aula. A gente vai passar um pouquinho das 12 que eu propus para vocês. Eu acho que a gente vai fazer umas 13 aulas, ou 14, não sei, acho que um pouquinho mais, mas tudo bem. Acho que o importante não é a correria, e sim a qualidade das aulas, né? Eu também gosto de fazer as coisas bem direitinho, com bastante calma, para a gente não se atropelar, e realmente vocês vão sair mestres, né? Então não tem que ter correria. Buena, a cirurgia psíquica, antes de falar da cirurgia psíquica, eu aguardo as contribuições de vocês na elaboração dos conteúdos do Reiki 3A. Né, quais são os conteúdos que vocês entendem serem pertinentes, partindo da prática de vocês, conteúdos que vocês sentiram necessidade de buscar para melhorar a prática de atendimento de vocês, tá? Então, coloquem lá no Google Drive, lá no Google Doc, lá que eu fiz para gente, tá bom? Buena, a aula de hoje é sobre cirurgia psíquica. Alguns mestres não ensinam essa cirurgia, essa técnica, essa prática, por entenderem que não é uma prática ensinada por Mikao Usui, tá? Mas é que como eu gosto sempre de dizer para vocês, o mais importante, né, de qualquer coisa, de ser tradicional, de ser nova, é que a nossa prática esteja associada, linkada àquilo que ao símbolo da Ekomyo, né? Então, tudo que nós falamos da última aula em relação ao símbolo da Ekomyo, sobre o mestre interior, acredito eu, sinto eu, mas aí isso é uma fala bem da Sâmia, eu sinto no meu coração que todas as experiências vividas por outros mestres ou por outros reikianos que funcionaram e que vão atender a demanda de uma demanda dos nossos clientes, para que eles tenham uma melhor qualidade de vida e que a gente possa facilitar, então, essa qualidade de vida, eu entendo ser válida, tá? Então eu trago, e muitos mestres trazem, independente de ser ou não uma técnica trazida por Mikao Usui, certo? Então, como vocês vão ver mesmo, né, quando a gente fala de psíquica, cirurgia psíquica, a gente está falando basicamente da estrutura de energia, cirurgia energética, né? Bom, eu vou passar os slides um pouquinho, para não falar tanto, não ser tão repetitiva hoje. Então, quem fez quem propôs essa técnica, né, foi o William Hand, que ele é mestre em Karuna Reiki, né, que é uma variação, que é um filhote, vamos dizer assim, do Reiki Usui, tradicional, né, que provém de Mikao Usui, certo? Então, é como aquilo que eu falei, a gente tem só que agregar coisas boas, né? Então, ele vai servir, e aí ele traz uma discussão muito interessante, sobre obsessores, sobre energias densas, sobre a gente vê muitas pessoas dizendo que é sempre a culpa do outro, né? É muito interessante porque esse processo de macumba, né, que nem é macumba, né, de trabalhos de magia, de feitiçaria, esses processos eles facilitam muito a vida do ser humano, porque é muito mais fácil culpar o outro, né? Ai, fulano fez algo para mim. Né, você sempre é a vítima, né, do que realmente você analisar e pensar, avaliar os seus sentimentos, avaliar a sua forma de pensar, de falar, de lidar com as suas dificuldades, de lidar com os seus dias a dia, de fazer as suas mortes e renascimentos, né, é muito difícil, a gente tem essa consciência disso, que não é um processo fácil. Então, a gente vai, quem está dando, vocês que já estão atendendo, vocês já estão pensando, estão percebendo isso, que vocês
atendem um cliente, passa um tempo, ele volta exatamente igual e sempre com o mesmo discurso, com a mesma projeção no projetar no outro, né, os seus próprios erros, as suas próprias limitações. E quando a gente fala de cirurgia psíquica, a gente está falando muito disso, de coisas que são criadas muito, mas muito mesmo, a partir desse comportamento. Eu estava não sei onde é que eu não estava participando da conversa, eu estava ouvindo alguém conversando, eu não me lembro exatamente aonde, e a pessoa olhava e dizia assim: "Mas o câncer está dentro de todos nós. É a gente que libera o câncer, que ativa o câncer dentro da gente. Todos nós temos o câncer, né. Todos nós temos pensamentos que podem deliberar sim, porque as doenças são causadas por nós mesmos, não só o câncer, né, mas qualquer doença. Estava falando para Roberta antes que eu estou cheia de mioma. Puxa, eu não me surpreendo, por quê? Porque a minha vida, a minha história com o meu feminino sempre foi muito complicada, a minha meu relacionamento com a minha mãe foi muito de muita carência, né, de muita projeção, muito truncado. Entende? A minha infância eu fui abusada pelo meu vizinho quando eu era pequena, então muita coisa ela fica muitas me lembranças, muitas, energias, formas, pensamentos, elas ficam impregnadas de certa maneira, né, nos nossos corpos, inclusive nos corpos físicos. Então eu não posso dizer simplesmente que o outro é responsável. Eu tenho certa responsabilidade, porque não fiz a devida não estou falando do abuso, tá, gente, eu estou falando do pós, né, quando eu me dei conta que eu casei, que a minha vida sexual era uma merda, que tudo era a minha relação com o meu corpo não era boa. Então, teve um momento da minha vida que eu poderia ter reescrito a minha história, como eu reescrevi após o meu segundo casamento, né. Mas está tudo bem, porque isso é aprendizagem. Então, todos esses sentimentos de rancor, de dificuldade de me relacionar, entende? Com um monte de lado, minha dificuldade de ser feminina, ou seja, que provavelmente vem de de posturas de vidas passadas minhas, meu relacionamento com o meu corpo, né. Eu tenho usado Para quem me conhece, eu estou usando batom há pouco tempo, não tem muito tempo que eu vou trabalhar maquiada. Isso para mim é uma baita conquista, uma baita mudança de comportamento, eu gostar do meu corpo, me relacionar bem. E qual é o símbolo desse amor, né, do corpo feminino? É o nosso útero. Então eu não surpreendo um monte de coisa, lógico que essa é a minha história, né. A história de vocês, com os miomas de vocês, podem ser outros, né. São histórias, cada um com a sua história. Eu estou compartilhando com vocês da minha história, da minha relação com o meu útero. Mas sempre quis ser mãe, então fui mãe de 4, perdi 2 filhos, então tem essa energia dos abortos espontâneos que eu tive, que de certa forma também ficam ali, entende? Então tem todo um conjunto de informação energética que aquele órgão ele carregou e está carregando até hoje, né, que não vai ser, olha o que eu vou dizer, não vai ser o fato de eu tirar o órgão físico que eu vou resolver energeticamente, eu tenho que também e eu acredito que eu já estou fazendo isso, que é mudar o meu minha forma de pensar em relação ao meu corpo, né, amar, a cuidar, eu brinco com as pessoas: "Ah, eu estou me cuidando porque eu quero viver até os 100 anos", porque é uma forma de eu dizer para mim: "Olha, eu amo a minha vida, eu amo o corpo que eu tenho, gratidão por cada parte do meu corpo, eu amo ser mulher". Então é uma forma também de curar, né, o meu pensamento, a minha forma de meus sentimentos em relação ao meu corpo. Então, a cirurgia psíquica, ela vai trabalhar, atuar, vai limpar justamente essas energias que vão estar ali aglomeradas, né, que criaram nódulos, criaram cistos.
exatamente os cistos do que nós temos ovários, cistos sebáceos, nós temos esses cistos também a nível energético, né, que ele é perceptível, né, porque primeiro cria esses cistos energéticos, né, para depois a doença vir. E quando esses cistos estão presentes, a doença e aí a gente dá conta da doença, esses cistos energéticos estão bloqueando já bastante coisa, né. Então, essa cirurgia, sim, eu acho super eficiente e bonita, né, você poder também fazer esse processo de limpeza. Aí eu falo das obsessões, porque a gente sabe que 90% de tudo que nós sofremos, né, é devido ao nosso subconsciente. É devido àquilo que a gente armazena, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente nega. Por isso que o trabalho das sombras é tão importante quando a gente entra num processo iniciático, seja ele qual for, que as sombras faz isso, né. Por quê? Né, porque temos que investigar aquilo que nós estamos sentindo, temos que correr atrás daquilo que nós estamos sentindo. E a cirurgia psíquica é a ferramenta, então, que a gente vai estar tirando, né. E que ele coloca aqui, que eu acho muito bonito, os padrões dissonantes do inconsciente, né, são o que que são esses padrões dissonantes, né, o que que é uma coisa que dissoa, que não está mais, que não são padrões energéticos que foram armazenados, que não estão mais em congruência com aquilo que você está buscando hoje, né. E aí vai. E algumas vezes a gente também pode utilizar essa cirurgia psíquica, inclusive para trabalhar obsessores também. E aí, quando se trabalha com obsessores com reiki, né, não é um processo tão fácil, a gente sabe, não é, porque se o obsessor está ali, está ligado por alguma forma, né, se um ser está ligado a gente, alguma coisa em comum, alguma coisa nós estamos prendendo, estamos nos conectando. De novo, a gente não é vítima, né, de novo, a gente é responsável pelaquilo que nós estamos fazendo, então a gente pode utilizar sim esse, todo esse procedimento que a gente vai ver no local que a gente sentir atividade, a gente também traça o chokurei e reforça com Daikomyo sempre. Esse procedimento cirúrgico, energético, a gente usa bastante o Daikomyo, e não é à toa, né. Não é à toa que a gente usa bastante o Daikomyo. Bom, vamos continuar aqui. E chove. A base técnica a gente já falou aqui, né, começamos, né, então não há necessidade de falar. A autoobsessão nós já falamos também, né, que a maioria dos nossos problemas e dos problemas dos nossos clientes está exatamente em cima disso. Aí eu volto a falar aqui, fazer esse vídeo, essa figura, para reforçar que tudo, né, tudo faz parte da mesma energia com vibrações diferentes, e aqui está só para a gente ter uma reforçar, para não esquecer, porque são importantes, né, a gente fazer esses questionamentos com os nossos alunos, para que eles possam realmente estar buscando uma compreensão melhor do que ele está sentindo, do que ele está passando. Então, quanto mais denso, olha, 10 Hz, olha, imagina, eu não estou aqui nem falando do ódio, né, o ódio está abaixo ainda de 10 Hz, você vê como o ódio é uma energia densa, né. O ódio seria totalmente o oposto da iluminação, porque quanto mais eu concentro, quanto mais eu seguro, mais denso eu fico. E aí quanto mais eu abro, mais eu expando, quanto mais eu literalmente disperso, né, mais sutil, e olha aqui como a frequência vai ficando cada vez maior. Então, essa escala de frequência é tudo da mesma energia, né, a mesma energia que está oscilando, né. Então isso aqui é legal, tudo que a gente estiver segurando, hoje no meu texto do Facebook eu falei sobre desapego, né, porque aquilo que não nos serve mais e a gente guarda é apego.
aquilo que não nos serve mais e a gente consegue dar utilidade para isso, né? Você expande, você também desapega, você libera. Então, veja todo o movimento da nossa ação, como ele está aqui vibrando nessa dualidade entre o amor, né? Aí eu vou botar iluminação, que é o amor na sua vibração mais pura e, assim, e poderosa, e o ódio numa vibração mais densa e calamitosa, né? A gente está oscilando, né? A gente fala de, eu não consigo desapegar. Nossa, eu estou ali embaixo, olha lá, apego, estou vibrando em 150 hertz. Aí quando eu falo em doação, eu vou lá para cima, olha, vou lá para paz, aceitação, né? Lá para cima. Então, entende? Isso é importante, porque muitas pessoas que vão chegar para nós, elas estão muito aqui. Apego, vergonha, dor, raiva, culpa. A culpa, então, é um dos motivos maiores para a gente estar, que se transforma nesses cistos energéticos, tá? Culpa, tristeza. Opa, já fui aí? Tá. Aqui, já repetindo. Então, a técnica, né, possui uma sequência. Essa sequência, ela deve ser observada, né? Ela é tranquila, ela não é uma sequência difícil, é uma sequência tranquila para ser feita. Eu procurei colocar aqui o passo a passo para vocês, para não ter dúvida. Não precisa escrever, tá? Eu vou passar isso para vocês depois. Então, a primeira coisa que a gente faz é realmente perguntar ao receptor, né, se ele vai querer, né? Se ele realmente deseja ser curado, né? Ah, eu gosto de combinar essa técnica aqui depois com um banho de sais que eu faço, tá? Que eu aprendi num curso de alquimia energética. Esses sais, ele é uma excelente combinação para continuar a remover todas essas formas de pensamentos que ficam no nosso campo energético, até para não permitir que ele se transforme num elemental. O que seria um elemental numa linguagem mais bruxesca, né? Esse elemental, porque tudo é vida, tá, gente? Tudo é vida. Esse elemento, essa bola de energia, né, esse cisto energético, ele vai tomando forma, ele vai sendo alimentado. Eu tenho ali, né? E o que vai alimentar? O ódio, a tristeza, barará, barará, vai estar tudo alimentando esse cisto energético, tá? Aumentando a doença. Então, esse banho, essa cirurgia vai tirar isso daí, e esse banho de sais vai ajudar que ele não crie forma, que ele não fique adulto e fique sugando a nossa energia. Isso é uma outra coisa que eu vou de volta a dizer. Por exemplo, vou dar sempre o meu exemplo. Estou com mioma. E quando a gente está com muito mioma, a gente se sente muito mais cansada. Por quê? Porque a energia que está ali está drenando as tuas energias. Aquela forma, pensamento, ela se alimenta da sua energia, né? Então, se você não consegue autocirurgia psíquica, não consegue fazer. Mas você pode estar tomando esse banho que vai te ajudar bastante. E eu prescrevo esse banho para os meus clientes, para que eles possam estar fazendo após a cirurgia carruna, até para não voltar. Lógico, também com mudança de comportamento, tá? Então vamos lá. 2, pedir se quer e identificar para que a pessoa quer, né? E identificar e saber aonde é que está doendo, onde é que está o problema, aonde está a dor, normalmente a dor, onde incomoda, certo? Depois, é pedir para o receptor dar uma forma e uma cor a esse cisto, a esse bloqueio onde dói.
Então eles vão dizer assim, você pergunta assim: "É uma cor, é uma forma", normalmente as pessoas dão cores mais escuras e dão uma forma redonda. Só uma vez que eu fiz com a Sara, que a Sara falou que era azul, que ela inventou, é claro, né. E aí eu olhei assim: "Tá, azul". Por que a forma? Porque fica mais fácil lembra do símbolo? Dá uma trazer esse cisto para uma forma mais concreta, tá, para a gente trabalhar com uma forma mais concreta. Então, esse é o terceiro passo. O próximo passo é fazer uma oração, né. Aqui a sugestão que a pessoa dá, então eu sei por que que sabe, mas por que você botou Deus? Porque normalmente 90% dos alunos são cristãos e a gente tem que, como já falamos aqui, precisamos aprender a falar a linguagem de todo mundo, né, o nosso curso tem que ser acessível para todo mundo. Então, a gente faz eu faço esse movimento. Então fazer uma oração em voz alta, tá, vai pedir para Deus, para os anjos, né, para os mestres do reiki, "Ai, você gosta dos deuses", eu peço para os deuses, então vou pedir para os meus deuses, me conecto com ele, faço toda essa conexão com a minha espiritualidade, pode ser através da minha religiosidade, não tem problema algum. Mas é um momento esse momento da oração, literalmente, é um momento de conexão minha comigo mesma, né. Para proteção, para acessar essa energia. Eu gosto sempre, antes de qualquer tratamento, fazer o Hatsu-rei-ho, tá, aquela preparação anterior do Hatsu-rei-ho, a limpeza do espaço, só para reforçar, tá. Essa oração também fazer para entrar em contato com o mentor da pessoa, com o anjo da guarda, aí você vai usar a nomenclatura que realmente faz sentido para você, tá. Esse processo, esse início é algo assim mais de conexão. Depois, vamos lá, o quinto processo, a gente vai desenhar o quarto símbolo do Reiki. Então, a gente vai desenhar o Daikomyo em ambas as mãos e vamos ativá-la 3 vezes, né. Normalmente as pessoas gostam de ativar, né, chocorei, chocorei, cutirei, Daikomyo, sabe, batendo as mãozinhas, mas é ativar o símbolo Daikomyo, tá. Pode falar verbalmente essa ativação ou pode fazer também mentalmente a repetição do mantra, tá certo? E depois vai fazer a mesma coisa com o símbolo Chokurei, então vai traçar o Daikomyo, vai ativar o Daikomyo, depois vai ativar o Chokurei em suas mãos, certo? Depois disso, vai traçar o primeiro símbolo em frente do corpo do mestre de Reiki, ou seja, você vai traçar na sua frente o símbolo Chokurei, perfeito? Para fazer o quê? Para fazer o selamento, gente, a gente vai selar todo o nosso corpo, porque isso é importante, né, a nossa proteção energética. Então, lá, antes de iniciar tudo, a gente fez o Hatsu-rei-ho, né. Depois de ativar o símbolo da nossa mão, a gente vai fazer o nosso selamento. Sétimo passo, alongar o ectoplasma que envolve os seus dedos do mestre de Reiki, né. No mestre, eh, no caso aqui do mestre, não do mestre, do reikiano nível 3, tá. Nossa, eu estou me coçando toda. Eles são esticados da seguinte forma, a gente vai fazer garras. Mais uma vez, a gente vai estar, criando, né, trabalhando com o nosso poder de criação. É um poder mental, de novo falar de poder mental. Então eu pego aqui e respiro, ó, encho o peito e puxo. De novo. Certo? Vou fazer isso em todos os meus dedos, trazendo para mim, aí alongando o meu ectoplasma, alongando como se fosse bisturis, né, puxando garras gigantes do meus dedos da mão direita e depois da mão esquerda.
certo? Né? Então é só sair. Aí pode, enquanto você estiver sentindo, você pode repetir uma, duas, fazer de novo, 4, sabe, até você sentir que realmente alongou. É muito importante que você desenvolva essa percepção, né. "Pô, alonguei, já tá legal". E depois, quando a gente alonga, a gente sente toda a ponta dos nossos dedos mais pesadas, tá. Bom, feito isso, né, o teu cliente está sentado na tua frente ou está deitado na tua frente, certo? Ou está mesmo até em pé eu não sugiro não, mas deitado ou sentado é o ideal, tá? Aí você vai traçar o chokurei no local que ele ou ela apontou que estava o problema, né. Então, por exemplo, vocês vão fazer em mim, tá. Então vocês vão pensar no quê? Na região do meu útero. Eu vou dar para vocês, eu quero que vocês fechem os olhos de vocês, estão fazendo comigo agora, tá. Eu quero que vocês se conectem comigo, eu quero que vocês perguntem: "Sam, onde é que você está com dor? O que que tá o problema?" Eu vou dizer: "Tá no meu útero". Aí vocês vão pedir: "Sâmia, qual é a uma cor e uma forma?". Eu vou dizer para vocês assim: eu tenho várias bolas cinzas, né, várias bolas enoveladas, cinzas". Que tamanho você visualiza? Por exemplo, eu vejo sinto uma bola bem grande, aí faço mais ou menos assim, pelo tamanho da minha dor, pelo eu descrever a minha dor, um formato no tamanho do problema, né, aí eu sinto muita dor, é um cisto desse tamanho. Bom, legal. Então vocês vão olhar para onde está a região que eu estou apontando que está com a dor, e vão traçar o primeiro símbolo, o chokurei, tá, bem no local ali, tá certo? Depois, que aí é a parte do tratamento em si, da retirada, também é um tratamento mental, né, um tratamento psíquico. Daí a necessidade da gente estar muito conectado com a pessoa e concentrado naquilo que eu estou fazendo, tá. Então com as mãos de garra, aí você vai colocar no teu lado uma bacia com sal grosso, ou então você vai visualizar no seu lado um buraco negro, uma lixeira, né, uma lixeira imaginária que você vai colocar essa energia na lixeira imaginária ou numa bacia com água, tá. O que que outra coisa que é importante, você não trazer essa energia para o seu corpo, por isso as garras, você vai tirar toda essa energia com as garras e vai colocar no lugar com água, literalmente, né, tirar. Certo? E sempre, tanto você quanto a pessoa, o cliente, sempre pensando positivamente, né. O que dá para fazer é pedir para que o cliente fique fazendo uma oração, para que ele chame os mentores dele, para que ele peça misericórdia para ele, entende? Ele se o cliente pode estar fazendo isso, e a gente vai com a garra, a gente vai tirar, né. Eh Vamos passar aqui. Então a gente vai tirando e vai jogando, vai tirando, vai jogando. Quantas vezes? Às vezes o quanto que você sentir que o bloqueio está ali, entende? Uma, 2, 3, 4, 5, aí você vai tirar do lado, né, para poder pegar não tirar o máximo possível, não ficar lá, entendeu? Então, toda essa cirurgia psíquica, ela também envolve o psiquê do reikiano, né, a capacidade do reikiano de visualização, de sensibilidade, de sentir a energia, de perceber a energia, certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem me interromper e fazer. Mas eu acho que vocês estão conseguindo se lembrar da aula, né. Eh, Durante o processo, você pode perguntar para o cliente se está tudo bem,
né, se ele está sentindo alguma coisa, não precisa ser uma cirurgia 100% em silêncio, mudo, você pode chegar: "Tá tudo bem, tá sentindo alguma coisa", pode acontecer dele dormir, pode acontecer dele estar sentindo um monte de coisas diferentes, tá. Mas sempre entrar em pode a ideia é que a gente entre em contato, converse com o nosso cliente. Quando terminar o processo, né, a gente vai aplicar o reiki para cauterizar onde estava o bloqueio, certo? Então, vai a terminar de tirar tudo, vai cauterizar aplicando a energia reiki no local, tá? Ali nesse momento, essa cauterização, você pode, inclusive, se sentir no coração, né, se você intuir, você pode sintonizar, pode traçar outros símbolos, pode repetir o Chokurei, pode traçar o no Daikomyo novamente, tá. Ele não fala aqui, mas sim, tem essa possibilidade de estar traçando novamente os símbolos, caso você sinta a necessidade de para fazer, é como se estivesse fazendo um curativo, né, tá. Depois desse curativo feito, depois da gente aplicar reiki no local aonde estava, fizemos o procedimento cirúrgico, né, eh, cirurgia energética, a gente vai se afastar do cliente e vai fazer um golpe de karatê, é cortando, como se estivesse cortando todo, né, você está com teus bisturis ainda, como se tivesse os bisturis cortando essa ligação entre você e o seu cliente. Isso é importante, gente, sempre fazer esses cortes quando faz uma cirurgia, tá? Bom, depois disso, nós temos que retrair os bisturis energéticos, né? Fiz o corte, então eu vou aqui, ó, de fora, vou voltando, fazendo isso em todos os dedos, tá? Até você sentir aquele peso que estava antes, né, eh, já se tá mais tá tranquilo, tá bom? Bom, para terminar, já aplicamos, né, a gente pode falar de uma dar umas dicas para ele, entende? Conversar com ele sobre esse tipo de sentimento, esse tipo de dar uma explicação para ele do que vocês sentiram, daquilo mudar de atitude, sabe? Pode também receitar para eles uma prática do reiki mais seguida, florais, alguma terapia que vocês queiram complementar esse tratamento. Aquilo que eu falei para vocês, eu passo sempre aquele banho de sais para complementar o tratamento, entendeu? Outras informações que são muito importantes a gente passar, como a gente está lidando com energia, essa cirurgia, ela pode dar uma certa reação, né, que reações? É igual os 21 dias de purificação, né. Quantas alunas minhas pararam os 21 dias porque estava com dor de cabeça, porque estava irritada, e é irritada, ou pesadelo, ou com mau humor, ou realmente começa a ficar com vontade de parar, de sumir, porque a gente está tratando, né. A gente precisa botar para fora o que está precisando. Então, se você está tendo incômodos emocionais, o seu emocional vai ser aquilo que te incomoda vai ser colocado na sua frente, né, te trazido à luz para você poder estar trabalhando melhor. Então, pode ter sensação de fraqueza, enjoo, dores de cabeça, vômito, diarreia, coriza, até febre, tá. Isso pode acontecer e está tudo bem, isso depois passa, depois de no máximo uma semana depois passa, né. Qual é a melhor dica? É beber muita água, para que realmente todas essas impurezas seja metabolizada pelo nosso organismo e seja liberada, tá. A água é a nossa parceira. Tem algumas pessoas que relata até dor no local, né, você está mexendo, as pessoas dizem: "Nossa, eu senti você mexendo horrores". Então, alguns relatos acontecem nesse sentido, perfeito? Buena, gente, a cirurgia caruna é psíquica, né, não é bicho de 7 cabeças, vocês viram aqui, né, bem tranquila,
Eu acho que dá mais o medo pelo nome, ou pela também a questão de fazer as garras, mas não tem muito, a gente vai fazer essa cirurgia basicamente com 2 símbolos, com Daikomyo e com Chokurei, e é aquilo que eu disse, sentiu no coração, pode colocar os outros símbolos, tá tudo bem. Fala, Desirê, pode perguntar. A minha dúvida é, se o cliente relatar várias dores em vários locais, a gente pode fazer tudo numa cirurgia só ou é indicado fazer separado? Eu faria separado, tá? Eu faria separado. Por quê? Porque é cansativo, é muita energia densa que a gente está trabalhando. Eu faria separado. Numa, Aí, dependendo da tua agenda, né, uma por semana, ou uma dia a cada 15 dias, ou dependendo da urgência dele também, né, uma a cada semana, e sempre tratando. E pode, inclusive, fazer a cirurgia num dia, e de 2 dias depois fazer uma aplicação de reiki no local, entende? Pode ser até à distância também, esse tratamento complementar à distância, tá? Mas eu faria uma cirurgia de cada vez. Eu, Sâmia, faria uma de cada vez, tá? Mas vamos supor que, ele está numa baita emergência, está muito mal, e barará, 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 sabe? Que todo caso é um caso, é aquilo da nossa intuição, né? Se eu sentir de fazer tudo, eu faço, mas normalmente não. Normalmente eu faço uma de cada vez, tá? Mais perguntas? Vocês lembraram da técnica? Às vezes que a gente fica, às vezes, afastada, né, a gente não utiliza, e aí dá meio friozinho na barriga de estar fazendo depois, né. Eu lembrei, e recentemente eu até vi o vídeo que a gente teve que gravar para te mandar, Hum, treinando no cursinho. treinou, isso é bom, né. E pegar e depois esse PowerPointzinho, escrever à mão no caderno, né. A minha quando eu comecei a iniciar, eu tinha o meu caderninho, eu seguia passo a passo o que estava escrito no caderninho ali. É o que eu digo, não é vergonha não saber, vergonha é ter e não fazer, né. É ter tudo anotadinho de vergonha de pegar e fazer errado. Então, pega, anota, né, faz uma colinha. Eu volto a dizer, eu sou fã da cola, eu acho que o dia que os professores descobrirem que a cola é a melhor forma dos alunos aprenderem, eles vão amar colar. Nossa, toda a prova que eu fazia para os meus colegas, dava cola para os meus colegas, eu ia super bem, porque eu a fazia de todo mundo, decorei tudo, né, certo? Mais perguntas? O que que vocês querem perguntar mais? Sâmia, essa cirurgia não tem, tipo, tipo, autoaplicação, né? Não, eu não consigo. Não, Eu acho só uma dúvida nessa para saber. é, é, eu não acho viável fazer uma autoaplicação, tá? E Eu ela não também acho é presencial, né? Porque não tem como fazer à distância. então, tenho dúvidas. Eu acho que dá para fazer à distância. Eu acho não, eu tenho quase que certeza que dá para fazer à distância, entendeu? Tenho quase certeza que dá para fazer à distância, né. Só precisa arranjar um reikiano que goste de fazer, né. Porque como a gente vê, tem algumas práticas que são um pouco as pessoas têm um pouco de medo, receio, né, que não são tão comuns, mas dá para fazer à distância. A autoaplicação, a autotratamen a autorretirada, bah, eu nunca experimentei mesmo, mas eu acho muito pesado, você tá debilitada, entendeu, sabe. Mas é aquilo, Roberta, é aquilo que eu digo, né, a gente só vai saber se a gente fizer, entende, né. Se a gente experimentar. À distância eu já experimentei e deu resultado, tá. E deu resultado, em bons resultados. Em mim eu nunca experimentei, porque também nunca tive vontade de fazer em mim. Mas se você, por exemplo, você disse que está com mioma, se você quiser experimentar e fazer em você, para ver como é que você sente, entende, eu acho uma boa. Tá entendendo o que eu estou falando?
Quem sabe num treino aí, né? Exato, exato. É uma possibilidade, né, porque eu volto a dizer, né, como tudo é passivo de a gente precisa se estar se desconstituindo sempre, para poder ver novas possibilidades, né. Então, algumas possibilidades, elas são possíveis se você sair da linha reta, entendeu? Né. Se você desbravar o que a a floresta, né. Então, que nem eu fiz uma pesquisa sobre a mulheres no Brasil, conquista das mulheres no Brasil, e eu me encantei com essa pesquisa, porque o que na época eram mulheres malucas, mulheres sem noção, mulheres que não tinham o que fazer, que não respeitavam os bons costumes, se tornaram mulheres hoje importantes, maravilhosas, que fizeram a diferença para que a gente pudesse ter essa vida que nós temos hoje. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, às vezes a gente tem uma prática tão limitada, fechada, que impede da gente ousar e descobrir possibilidades novas. A minha sugestão para ti é: tente, experimente. Se der certo, nos conte, né? Nos conte, porque é importante esse tipo de relato. Eu, particularmente, eu nunca fiz em mim, tá? Acho que seria difícil eu ter uma vibração legal, estando com um problema sério, uma doença séria, entendeu? Não o caso de um mioma, que não é tão sério, mas igual ele dá uma delimitada na minha alta energia, apesar que eu vou estar usando a energia do Reiki, né, é questionável, é pensado, tá entendendo? Né? Enfim, mais um assunto pra gente ir dormir pensando hoje, nessa possibilidade ou não. Volto a dizer, eu nunca me fiz a cirurgia eu nunca me fiz essa cirurgia, tá. Agora, eu já fiz uma cirurgia aonde por espaço, né, aonde eu, pedi aos meus mentores para fazer o procedimento em mim. Funcionou, tá. Samia, mas aí eu teria que usar o Honsa japonês se eu vou fazer esse à distância ou não? Sim, aí tem que usar o Honsa Seichonei. Aí você vai ter que fazer o Daikomyo, o Honsa Seichonei, o Seiki, o Chokurei, entrar em contato com uma pessoa, tá, se conectar com a pessoa e depois fazer o procedimento com o Daikomyo e o Chokurei, Tá, entendeu? Né, você tem que para primeiro fazer fazer. a ponte com ele e ele com você. Sim. Aí, o que que eu te sugiro? Que você peça para a pessoa dormir, fazer isso deitada, dormir, né, no momento que ele esteja bem relaxado, deitadinho, que ele se cubra, que ele coloque um copo de água no lado, tá, porque a água ela suga bastante, pode até acender uma velinha no lado onde ele estiver, para transmutar as energias, e você fazer a mesma coisa no teu lado, tá. Tanto o fogo, a água, as coisas são legais para você ter, até para te ajudar a limpar o teu ambiente, e ele também lá, tá. Porque você não vai estar lá no ambiente dele para fazer todas as coisas, né. Aí pede para ele deitar e bota uma música calma, deitar e ficar lá bem quietinho, bem relaxado. Você pede para ele ficar fazendo uma oração, enfim, ou estar recitando um mantra, aí tu vai puxar a sardinha para o teu lado. E aí você vai fazer a primeira ponte, a conexão. Daikomyo, Honsa Seichonei, Seiki, Chokurei. Entra em contato com ele, tá. Entra em contato com ele, mas antes já pergunta para ele onde é que está doendo, já faz toda a anamnese com ele. Aí você vai começar a aplicar nele. Aí vai começar por quê? Pelo Daikomyo e Chokurei na tua mão, e depois você vai aplicar o Chokurei no local que está ali, né. Vai fazer as garras, vai aplicar o Chokurei ali e vai tirar num processo de substituto, e aí você vê a forma que você vai utilizar para fazer isso daí.
tá? A distância eu já fiz, eu ousei, eu fiz e deu certo, teve bons resultados, tá? Inclusive a distância eu tive que fazer mais de uma vez, mais de uma vez, foram 3 dias, eu intuí de fazer 3 dias seguidos na pessoa, porque a pessoa estava com, tinha sido tinha sido diagnosticada com câncer, e aí eu intuí de fazer 3 vezes a limpeza nela ali, né. Coincidência ou não, ela teve uma melhora significativa, entende. Ajudou bastante no tratamento dela. Então, assim, é experimentar, literalmente experimentar, tá certo? Deixar que a tua curiosidade ganhe asas e possa estar te respondendo essas tuas dúvidas. Eu nunca tive vontade de fazer em mim, por isso que eu nunca fiz, tá? E não tenho vontade mesmo de fazer em mim não. Mais perguntas, dúvidas? Bem explicado, só manda a colinha. É, mandar colinha. É, porque mas é para lembrar mesmo, né, é mais para É. lembrar mesmo, né. Bom, eu vou ver com a minha vizinha se eu posso fazer a revisão das técnicas com ela na quinta-feira, né. Se ela não puder nessa quinta, tiver atendimento, alguma coisa, a gente vai começar já a ver o conteúdo do Reiki 3, ou do mestrado, né, que são os símbolos do mestrado que a gente utiliza para fazer a sintonização. Esses símbolos são somente usados para a sintonização, certo? Alguns não são símbolos do Reiki propriamente dito, do Reiki são esses 4, aí tem mais símbolos que foram agregados para poder ajudar nesse processo de sintonização. Então, na quinta-feira, ou vai ser a revisão das técnicas, ou então a gente já vai começar a falar dos símbolos do mestrado. Pode falar, Desirê. Ainda sobre a cirurgia psíquica, me surgiu uma dúvida. A gente Hum, pode fazer também em animais? Porque pode, como eles não vão conseguir falar cor, forma, né, da pode, cor, pode, pode. Aí você vai criar isso daí, né? Você vai criar, você tem que saber onde é que está o problema, tá? Eu tenho que saber onde é que está o problema. Aí você pode dar a cor, a forma direitinho e fazer em animais também. Animais, em plantas, né? Vamos supor que a planta esteja com um fungo muito grande, energeticamente, aquele fungo está vibrando ali também. Mas em animais dá para fazer bem tranquilo. Que mais dúvidas? acho que agora já foi. Foi? Bom, então a gente fica por aqui, né? Por hoje foi um pouquinho mais rápido, né? Faltou 10 minutos para fechar 9, mas tudo bem, não tem problema. A gente fica por aqui, aí na quarta-feira a gente fica em sobreaviso, ou vai ser a revisão, ou então já a gente vai começar com os símbolos do mestrado. Porque depois a gente vai precisar de aulas para fazer a sequência das sintonizações, são 4 sintonizações, certo? Beleza, meninas lindas? Tá Então é lindo, isso, Tânia, também. tá?